Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Antes de começar, eu vou ler uma mensagem para poder se ligar à espiritualidade, na luz da indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência convosco. Como de indulgência houverdes usado para com os outros. Anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda enraizados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome de autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz? Entretanto, não te des a isso exibindo atitude condenatória. Usa, aclarando-lhe o raciocínio. A jovem, ao convívio, embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justos suspiros por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampare-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tocou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os receios, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Por Emmanuel, do livro da Esperança.
psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, dando continuidade ao capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, então já foi visto nas semanas anteriores, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o ardeiro e a trave no ouro, não julgueis a fim que não sejais julgado, aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E hoje ficou para eu estudar com vocês a indulgência. Eu vou ler só um parágrafo aqui, porque a lição é bem grande e depois vamos comentar. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os. Divulgá-los ao contrário, não divulga, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a má benevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, a indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isto propicia o que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isso o torna feliz. Então, a indulgência nada mais é do que o que Cristo já nos deixou, amar aos outros como eu vos amei. Então, ele nunca condenou ninguém, ele sempre acolheu, curou aqueles que mereciam a cura, ouviu seus problemas e jamais condenou. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se Deus não nos condena, e nós que somos imperfeitos, nós que ainda erramos a todo momento, que ainda estamos muito longe da evolução, de sermos perfeitos, Deus jamais condenou. Usa do livre-arbítrio, ele deixa as nossas escolhas. E lá na frente, a ação e reação, as consequências do que nós fizemos, nós vamos escolher, mas jamais nos condenou. Então, quem somos nós para olhar o defeito do outro e criticar ou espalhar, igual acontece nas grandes mídias, espalhar o terror, espalhar o negativo? Não, nós não podemos fazer isso, porque Deus não faz, por que nós vamos fazer?
gente tem que deixar que as leis, tanto humanas como as leis de Deus, cuidem daquele povo. E não nós acusarmos, condenarmos, ou ficar comentando na rede social, nas rodas de conversa, o que não é legal, o que acaba, às vezes, destruindo uma pessoa. Quantos casos a gente tem visto, e tem um bem conhecido de um dono de escola que foi acusado injustamente, ele foi acusado de ter abusado de uma criança, e a mídia malhou, saiu em tudo que é telejornal, Fantástico, tudo que foi lugar, e a pessoa perdeu tudo que tinha, a família se desfez, a família desse proprietário da escola, e ele sempre falava que ele era inocente, que ele não tinha feito nada, que o pessoal, a criança falou algo que não tinha nada a ver, que não tinha acontecido. E hoje, uns 20 anos depois, se chegou à conclusão que o próprio repórter que soltou essa notícia, ele continuou pesquisando, porque ele falou que quando ele conheceu mais a fundo a história daquela família e como eles vivem, ele começou a pensar, algo está errado. Esse senhor não é capaz de fazer isso. Não pode. E começou a pesquisar, e eu sei que a justiça também continuou investigando, peritos, psicólogos, psiquiatras, todo mundo, e chegou à conclusão, foi provado que não aconteceu nada daquilo, que o homem era inocente e que teve a vida defasada. Esse repórter é um repórter da Globo, eu não me lembro do nome dele. Ele veio no Fantástico, veio em outros telejornais, pedir perdão, pedir desculpa, chorou muito. Esse proprietário da escola perdoou ele, mas ele fala assim, que ele vai carregar essa culpa, essa mágoa para o resto da vida dele, porque através de um julgamento precipitado, cadê a indulgência? Cadê ele logo que soube, soltou no ar, e a coisa tomou uma proporção que se destruiu uma família. A gente também sabe que nada é por acaso, tudo tem uma finalidade. Então, quantas lições também agora dá para se tirar de tudo isso, o próprio repórter, o quanto ele aprendeu com isso. Ele, depois desse erro, ele falou que jamais vai soltar uma notícia sem ele ter a certeza verdadeira, sem ter todas as provas, sem ter tido, procurar sempre fazer uma análise profunda, uma análise dentro das leis de Deus, das leis humanas, usando da indulgência para poder soltar uma notícia. A indulgência nos proporciona a conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos decorrente da certeza que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que é uma frase de Jesus, Os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Como somos indulgentes conosco mesmo, estamos na realidade disciplinando as nossas
imperfeições e persistindo no erro. Busquemos, então, perquirir a própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. Então, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, que todo dia erramos, que todo dia fazemos algo que não é muito legal. Às vezes em atos, às vezes em pensamento. E o que é mais comum, né, gente? É a gente dar um jeitinho assim, falar, mas eu fiz aquilo foi um errinho tão bom que não tem importância. Então a gente é danado de encobrir, né, de simular as nossas faltas e olhar. Agora o outro fez a mesma coisa que eu fiz e a gente fala, você viu fulano? Olha, o ciclano lá que fez isso, e vai falando, sendo que a gente fez pior às vezes. E o nosso a gente fala que foi só um errinho de nada, e o outro fez uma coisa horrível. Então isso é falta de amor ao próximo, é falta de se colocar no lugar do próximo e de indulgência. A indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. O rigor atrai os sentimentos de desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. Então, se nós estamos no meio de pessoas mais indulgentes, que a gente sabe que a pessoa é indulgente, que ela pode ver o erro do outro, mas ela tenta apaziguar o melhor possível, a outra pessoa trabalha mais tranquila. Um exemplo, na nossa casa espírita, já imaginou se tivesse só pessoas assim bem radicais e bem rigorosas? Ninguém ia conseguir trabalhar aqui tranquilo, porque sempre ia ficar com aquele medo, poxa, se eu fizer qualquer coisa errada, nossa, o fulano vai me criticar, o fulano vai, e a gente acaba trabalhando tensa, não consegue dar o melhor de si e muitas das vezes se afasta, vai embora porque não consegue sentir aquele ambiente propício para estar ali. Já se for a maioria for indulgente, que consegue entender, que consegue se colocar no lugar do outro, fica um ambiente maravilhoso para se trabalhar, com muito mais tranquilidade, sem aquele medo dos deslizes, porque deslizes todo mundo tem, ninguém ainda no mundo é perfeito. A gente olhando do nosso lado, a gente percebe quanto o mundo ainda é tumultuado, catastrófico, como se diz, ainda muito cruel. E a nossa missão aqui na Terra hoje é mudar isso, tornar um mundo mais indulgente, um mundo que procura entender o outro, que procura analisar dentro do bem, dentro das leis de Deus, do que Jesus nos ensinou, e não sendo radical. E nada na vida dá para ser radical. A doutrina do 8 ou 80 não existe. Sempre temos que estar ali no meio disso. Nem tão a esquerda, nem tão a direita. Não é política, viu? É no mundo. É em tudo que nós temos na vida. Pelo amor de Deus, político não.
expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. Devemos usar da indulgência com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Esse sentimento doce e fraternal que deve nortear o nosso comportamento é para ser estendido a todos os que nos compartilham a existência. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu qualquer condições ou limites para isso. A indulgência para com o próximo tem como função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. E, através da indulgência, nos dá a capacidade de praticar o perdão. Porque se somos indulgentes, a gente é capaz de perdoar a quem nos fez algum mal, falou alguma coisa má. Só perdoar não é suficiente para nos libertar, mas já é um grande passo. Porém, não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos, através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei de amor. Essa frase me fez lembrar também de um caso onde um jovem matou um outro jovem numa dessas inúmeras brigas que tem de violência por aí. E a mãe do jovem que morreu perdoou esse rapaz e ela falou para ele assim, que ela ia fazer tudo para que ele saísse daquele mundo de violência. E ela cuidou dele na prisão como se fosse o filho dela que estivesse na prisão. Porque ela falou que o filho dela, ela sabia que estava amparado na espiritualidade. E ele estava ali no meio de ladrões, de assassinos. E ela falou assim, que no fundo ela sabia que ele não era um assassino, que aquilo aconteceu no auge da briga lá deles, dos hormônios, né, que estavam lá em cima, e aconteceu o crime. E ela realmente, visitava esse rapaz, ela conversava muito com ele, dava todo o apoio para que ele mudasse. E ele, dentro da prisão, ele conseguiu estudar, ele conseguiu ter uma profissão, saiu cumpriu a época que ele tinha que ficar na prisão, cumpriu lá o tempo, e hoje ele é um homem de bem, ele é um homem trabalhador, é um homem diferente, né, do que se deixasse ele simplesmente lá no presídio, no meio de toda aquela violência. Então, olha o coração dessa mãe, o quanto foi, né, indulgente, o quanto foi amorosa, o quanto ela se colocou no lugar daquele menino e entendeu que aquilo aconteceu no calor das emoções, mas que lá no fundo ele não era uma má pessoa, ele não era um espírito mau, ele era um espírito do bem, que só que teve um deslize. Então, no mundo a gente precisa de mais pessoas assim, que entendam o
guerra, esses governantes autoritários. Então, mas a nossa função não é criticá-los, não é acusar ninguém, é tentar orar orar de verdade, pedindo a Deus a espiritualidade maior, que ilumine essas regiões, que auxilie esses governantes, para que possa começar a pensar diferente. Porque se eles estão errados, não somos nós que vamos nem resolver, nem julgar. Eles vão, uma hora, colher tudo isso que eles estão plantando. Então, se estão plantando mal hoje, uma hora isso vem a consequência. Então, evitemos de ficar ainda falando, criticando o que está acontecendo no mundo. A nossa missão é orar, pedir a Deus para que a coisa melhore, para que as resoluções apareçam e o mundo possa se reequilibrar novamente. A indulgência é sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes, em face das nossas imperfeições. Daí o dever de todos em cultivá-la. A indulgência é remédio salutar que ministramos ao nosso próximo e que tem por efeito clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar, amparar-lhe a caminhada. Ela se reverte em benefício de nós mesmos, através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. É impossível amar a Deus sem praticar a caridade, e não se pode pensar em caridade esquecendo-se de ser indulgente para com os defeitos dos outros. A prática dessa virtude nos leva a considerar com mais rigor os nossos defeitos e a enaltecer as virtudes do próximo. Bom, já estamos em cima do nosso horário, então isso é o que eu tinha para passar hoje. Obrigada.